Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre falar. Falar significa expressar-se por palavras, dizer, discorrer sobre um assunto, referir, conversar, dialogar, sendo verdadeiro nas palavras e ações, ou seja, falar e viver, viver e falar. Porque o falar de cada servo do Deus vivo deve ser sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 37. O ser humano, para falar, é necessário possuir uma boca. A boca é a cavidade na parte inferior da face ou da cabeça, pela qual o homem ingere os alimentos. A parte exterior dessa cavidade é formada pelos lábios e na parte inferior está a língua. A língua é um órgão muscular alongado, móvel, sendo situado na cavidade bucal e que serve para degustação, deglutição e articulação dos sons da voz. Mas existem alguns homens na face da terra que são linguareiro. Linguareiro é a pessoa maldizente. As palavras do difamador são como um bocado dos doces que penetram até o íntimo das entranhas, conforme está em Provérbios 18, 8. Mas para o ser humano falar, é necessário que haja uma comunicação sadia. Comunicação é o ato ou efeito de comunicar, trocar ou discutir ideias, dialogando com um bom entendimento entre as pessoas, com aquela comunicação sadia que conecta o mundo. Poder nas palavras. Palavra é a expressão falada ou escrita de pensamentos. As questões da vida e da morte estão na língua. Ela pode abençoar ou amaldiçoar, pode dar vida e pode matar, pode curar ou pode causar feridas nas pessoas. Pois algumas palavras são como espadas, outras como dardos, mas existem palavras que curam. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, conforme está escrito em Provérbios 18, 21. Antes de falarmos sobre qualquer assunto, devemos analisar 3 coisas importantes. Se é verdade o que ouvimos, é necessário falar para alguém, se o que vai falar é agradável. Se houver estas 3 coisas, então podemos relatar o caso sem temer. Que as pessoas sejam verdadeiras nas palavras e ações, ou seja, falar e viver, viver e falar, porque o falar de cada pessoa deve ser sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Veja que a repetição das palavras sim, sim, não, não, é a confirmação ou não da verdade, porque a garantia da honestidade do homem deve ser a confirmação da sua simples palavra. Portanto,
aquele que jura enganosamente apenas agrava mais ainda a situação, porque o próprio juramento é usado para enganar. Nós, servos de Deus, devemos deixar o Espírito Santo operar em nossas vidas e não o espírito do maligno. Se passarmos de sim, sim, não, não, é porque vem do maligno, pois o inimigo que é perverso começa a operar na vida daqueles que se deixam levar por contendas, abrindo brechas para o inimigo usar. O servo do Senhor é templo do Espírito Santo, mas pode virar cavalo do inimigo. É só deixar ser levado pelo maligno, causando malícia, inclinando para o mal, tendo maldade e cometendo pecado. O hábito de falar com Deus muda o jeito de falarmos com as pessoas, porque às vezes somos educados em Cristo Jesus pela palavra de Deus, pela oração e a atuação do Espírito Santo. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado as tuas palavras e venças quando fores julgado, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 3, versículo 4. Falar no tempo certo o que é certo. A boca fala do que o coração está cheio, e o tolo derrama a estutícia, pois não há discernimento ou bom senso. O homem sábio deve falar com autoridade, confiança e justiça, trazendo bons conselhos, trazendo à tona o seu conhecimento no tempo e no lugar apropriado. A língua dos sábios destilam o conhecimento, porém a boca dos tolos derrama a estutícia, conforme está escrito em Provérbios 15, 2. Devemos falar no tempo certo, porque o homem alegra-se em dar uma resposta adequada e a palavra no tempo certo. Pois boa é a palavra certa para a pessoa certa no momento certo, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 15, 23. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos, conforme está escrito em Provérbios 6, de 16 a 19. Os homens iníquos são opressores e orgulhosos, comparados a animais ferozes, que destrói os mais fracos. Seus dentes são como espadas, os queixais são como facas para devorarem os aflitos e necessitados. São pessoas iguais a sanguessugas. A sanguessuga é o modelo do egoísmo e da ganância. Não dá coisa alguma. Diz a cada nova sanguessuga, dá. O quadro fica mais complicado quando as sanguessugas se dividem em 2, as quais se multiplicam em 4, piorando a situação enquanto o processo prossegue, exigindo cada vez mais sangue. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Há 3 coisas que nunca se farta, sim, 4,
que nunca dizem basta, conforme está escrito em Provérbios 30, 15. Todos os homens, um por um, caem na presa da sepultura. A taxa de nascimento mantém à frente da taxa da mortalidade. Isso significa que há mais pessoas para descer à sepultura. Mas o ventre estéril, que nunca produziu fruto, nunca desiste de sua esperança de ter filhos. A terra nunca satisfaz sua sede por água, absorvendo a água e enviando aos oceanos, repetindo interminavelmente o ciclo da chuva. O fogo mantém aceso, queimando mais e mais, devorando tudo quanto lhe serve para alimento. Só morre quando nada há mais para consumir. O céu, a madre estéril, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta, conforme está escrito em Provérbios 30, 16. Muitos andam com elegância, se movendo airosamente, elegantemente, como o leão, que é o mais forte entre os animais, e não se desviam diante de ninguém, como o galo, o bode e o rei emproado, levantando à frente do seu povo, se achando bom diante de todos. Pessoas assim perdem a capacidade e a oportunidade de melhorar mais. Deus, o Criador, que não abandonou sua criação. Ele é o Criador que nunca abandonou a sua criação. Ele recompensa e castiga, intervém e aplica tanto sua providência negativa quanto sua providência positiva. A língua nenhum homem a pode dominar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus, conforme está escrito em Tiago, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Falar na convivência. Como está a convivência em sua casa? Na rua, no bairro onde você mora, na cidade, no estado, no país onde você está morando. Convivência é o convívio de vida com alguém, amizade e familiaridade, convivendo em amor, unidos na presença do Senhor, mesmo se alguém no convívio em que está é incrédulo. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os filhos seriam imundos, mas agora são santos, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. O falar na convivência é muito importante. Mesmo convivendo com o incrédulo, devemos estabelecer uma relação respeitosa. Quando precisar de algo, seu pedido deve ser gentil, pedindo por favor. Sempre quando receber algo, agradeça dizendo obrigado. Quando atrapalhar alguém, mesmo que seja sem querer, peça desculpa. Peça licença quando necessário. Cumprimente as pessoas, fale de forma educada e, ao ligar para alguém, identifique-se para falar com a pessoa pretendida. Falar na presença de criança.
Na convivência, convivemos com adultos e com criança. A criança é símbolo de humildade dos servos de Deus, em contraste com os orgulhosos, violentos e arrogantes. Portanto, vamos evitar falar determinados assuntos na presença das crianças. A forma que você fala diz muito sobre você. O serviço prestado ao reino de Deus aqui na face da terra, prestamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a forma que recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E tendo recebido como Senhor, também recebemos o seu Pai, que também é nosso Pai, pois somos filhos por adoção em Cristo Jesus. E o Deus vivo é a fonte de tudo que é bom, ou seja, de todo o bem. Assim, qualquer que, em nome de Jesus, recebe uma criança, a Jesus recebe. E qualquer que receber a Jesus, recebe não a Jesus, mas aquele que enviou Jesus, conforme está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 37. Falar, conversando com outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Falar, conversando com outras pessoas. Parte do nosso tempo na convivência, passamos conversando com as pessoas. Às vezes, somos interrompidos por outra pessoa que chega já com outro assunto, sem esperar terminar a conversa. Outras pessoas dão conclusões sem terem embasamentos, sem nenhum conhecimento da causa. Vamos passar segurança com quem falamos, tendo firmeza nas palavras proferidas, para que não haja dúvida no falar. Falar do zum zum zum, disse-me-disse sobre certo assunto, muitas vezes parte da própria pessoa que comentou ou de comentário de pessoas erradas do fomentador. Por isso temos que ir diretamente ao foco para continuar sem tecer comentários algum, deixar para falar no momento certo, na hora certa. Não adianta orar, ler a Bíblia, andar com vestes compridas e andar com a língua maior do que a gravata do pastor, por onde anda, fala o que não deve, sem vigiar. Portanto, vigiai e orai, falando a verdade. Amém? Falar saudando outro irmão. Na convivência entre os servos de Deus, a saudação, a paz do Senhor. Alguns dos que dizem serem cristãos substituíram por palavras olá, oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando dois servos de Deus concordam em fazer um determinado negócio, já não dizem mais a frase se Deus quiser, apenas diz tá legal, ok. Você pode me responder o que aconteceu com os crentes das igrejas locais? O porquê dessa mudança de atitude no meio da igreja? Falar na escrita. Nós devemos ter muito cuidado ao registrar através de letras ou sinais em material próprio formados assim, documentos formados por palavras que expressam ideias e pensamentos. Vamos saber escrever entendendo o que estamos escrevendo para não vir as críticas negativas. Quando elaboramos qualquer documento, estamos falando na escrita. Portanto, honre o falar na escrita, honrando o falar até mesmo sua assinatura no documento, para não ficar desonrada a sua palavra na escrita. Se assumir uma responsabilidade, vai até o final, mantendo a palavra, porque ela é preciosa.
honre também através das ações, para não perder o respeito próprio. Não fuja da responsabilidade desonrando a palavra escrita para não ficar sem credibilidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Falar na internet. A internet é uma ferramenta que proporciona liberdade da comunicação, mas às vezes coloca em risco o relacionamento com amigos e familiares. Existe a escrita de forma abreviada para facilitar o modo simplificado e também a pressa de escrever com o desejo de reproduzir virtualmente o ritmo da conversa para acelerar o bate-papo através da internet, com mensagens instantâneas que acontecem em tempo real. O desejo de pertencer a um grupo pode adaptar a sua escrita na linguagem da comunidade de que você quer fazer parte, com o uso de termos adaptados, aderindo ao código do grupo. A linguagem simplificada virou praxe entre quem usa a internet e costuma mandar mensagens de texto pelo celular. Vamos ter muito cuidado ao falarmos determinados assuntos através da internet. Aleluia, glória a Deus. Falar bem ou mal. Falar bem ou mal das pessoas físicas ou jurídicas, sem saber se é verdade ou mentira. Só porque outra pessoa repassou informação de que uma pessoa é boa ou mal, quando a pessoa passa a conviver na realidade, não é nada aquilo que transmitiram a respeito da pessoa informada. Se for necessário, fale a verdade mesmo que doa, porque a verdade dói para aquele que ouve. Mas deixe para falar na hora certa. Não fale mal, caluniando, levantando falso testemunho. Mas se for necessário, fale a verdade mesmo que doa, porque a verdade dói para aqueles que ouvem. E como pode alguém falar alguma coisa boa sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, conforme está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ninguém há que faça milagre em nome de Jesus e possa logo depois falar mal dele, conforme está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 39. Portanto, fale a verdade no dia certo, na hora certa. Amém? Falar brincando. Brincadeira é coisa séria. Não devemos falar brincadeira enganando as outras pessoas, como o louco que atira tições, flecha e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Conforme está escrito em Provérbios 26, de 18 a 19. O cristão é permitido brincar, divertir, dar boas gargalhadas, apenas como sinal de vida saudável. Mas não vamos confundir divertir com desmoralizar, ferir, mentir, dissimular, ofendendo o outro moralmente, emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Isso não é brincadeira, é preconceito, é agressão. Brincar com o que é santo não é brincadeira, é desrespeito. Vamos ser bem alegres, bem-humorados e felizes, mas dentro dos padrões de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que sejamos bênção para as pessoas de tal modo que até o nosso brincar seja para agradar o Senhor. Não vamos brincar com baixezas, com conversas tolas e gracejos indecentes, porque nenhum devasso, impuro e avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Falar na oração. Oração
é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. Inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Devemos orar especificando determinado assunto, com zelo e amor, desejando a edificação da igreja, não orar para se autopromover. Quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos dará assim o que haveis de dizer, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 19. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão movidos, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 7. Podemos orar falando individualmente ou em grupo. Quando se trata de oração em grupo com várias pessoas, devemos vigiar ao falarmos com o Senhor, pois as pessoas ao nosso redor, ela pode ouvir coisas indevidas. Existem pessoas que na oração citam vidas de pessoas conhecidas, falando os assuntos na oração, que as pessoas ao lado ficam sabendo o segredo das outras pessoas só por causa da oração em voz alta da pessoa que não vigiou ao orar na presença de várias pessoas. Portanto, vigiai e orai ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, sem prejudicar a vida de ninguém. Aleluia, glória a Deus. Falar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que tem aplicado nas vidas das pessoas as bênçãos de salvação. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do meu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, que havia de receber quem nele cresce, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, conforme está escrito em João, capítulo 7, versículos 38 a 39. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 12, versículo 32. Falar de você. Como estão falando de você? Na sua presença, na sua ausência, o que falam de você é realmente verdade? Ouvindo falar de você mesmo na presença, falar na presença tem como se defender. Mas será que o que você defende é a verdade? Porque quem vem falar na presença realmente é porque está com a verdade ou vem tirar dúvida ou até mesmo interrogá-lo sobre determinado assunto. Ouvindo falar de si o que outra pessoa falou, falar de você por trás, não tem como se defender, porque você não sabe. Qualquer dúvida, fale com a própria pessoa para saber se é verdade ou mentira. Porque a primeira característica de que a conversa é mentirosa é falar na ausência. Mesmo que a pessoa se defenda para quem está transmitindo, mas quem falou foi outra pessoa. O correto é que estejam presentes os três: o acusado, quem transmitiu a conversa e a terceira pessoa que falou. Ouvir falar de você mesmo, ouvir de bem, achando bom, porque agrada, se sente bem, mesmo não sendo a verdade que realmente as pessoas falam de você, mas se for verdade, amém.
ouvir falar de você, mesmo que você acha que é uma pessoa ruim, porque quem não é a verdade, que realmente a pessoa fala de você mesmo, ou seja, porque não é a verdade do que o povo fala de você mesmo. Alguém falar mal de sua pessoa, sendo que aquela pessoa é do bem, ela vai achar ruim, porque é uma pessoa boa e não mal. Mas o importante é a verdade, porque quem está com a verdade não tem o que temer. Falar de si mesmo o que realmente é. Falar o que realmente você é na prática, ou seja, na realidade, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 12. Falar querendo que os outros sejam. Muitos falam querendo que os outros sejam assim alguma coisa, sem ser. A língua nenhum homem a pode dominar. Com ela bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede a bênção e maldição. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Pode acaso uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce, conforme está em Tiago, capítulo 3, versículos 11 a 12. Falar o que ouviu falar das obras de Deus. Ouvir falar das obras de outra pessoa no reino de Deus, aqui na face da terra, assim como João Batista no cárcere ouviu falar das obras de Jesus Cristo e mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Conforme está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Falar apregoando a palavra de Deus. Apregoar a palavra de Deus, nós devemos, ao apregoar a palavra de Deus, não empregue sarcasmo ou expressões maliciosas. Fale alto com autoridade, mas não exagere em gritar, nem tampouco provoque risos, tornando-se palhaço. Quando falar pregoando a palavra de Deus, não use de gírias ou piadas, mandando as pessoas fazerem gestos ou falar alguma coisa, pois isso não é bíblico. Em nome de Jesus, apregoe a palavra do Deus vivo com a atuação do Espírito Santo. Falar o que ouviu de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Falar o que ouviu de Deus. É não falar por nós, mas o que ouviu como falar, conforme as palavras de Jesus que dizia: portanto, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar, conforme está escrito em João capítulo 12, versículo 49. Deus já falou comigo de várias maneiras. Falou por pensamento, através da palavra de Deus. Já falou comigo dentro do meu corpo, que cheguei a ouvir a voz dele. Dentro do meu corpo, e o ar saiu pelo meu ouvido, quando ele falou comigo: calma. Já ouvi o Deus vivo falar comigo pessoalmente em um quarto, no segundo andar, no prédio onde morava, na cidade de Barreiras, estado da Bahia. Um dia pela manhã, quando acordei, fui orar. De repente,
o quarto ficou claro e vi que algo sobrenatural estava dentro do quarto, pois a luz era muito forte. Foi quando ouvi a voz do Deus vivo falando comigo: eu dou o tanto quanto me buscam. Aquela voz era mansa e suave como a voz de muitas águas e voz de trovões. Enquanto Deus falava comigo, fiquei fora de si, senti o prédio desmoronando, a cama ficou flutuando e eu fora de si. Quando Deus parou de falar, eu dou o tanto quanto me buscam, foi que voltei ao normal. Não cheguei a ver o Deus vivo, mas vi a evidência da sua presença através daquela maravilhosa luz e senti através da sua própria palavra, quando ele mesmo me disse: eu dou o tanto quanto me buscam. Aleluia, glória a Deus. O que você tem buscado na presença do Senhor? Na mesma quantidade que você tem buscado, assim o Deus vivo vai lhe dar em nome de Jesus Cristo. Buscou muito ou buscou pouco na presença do Senhor? Receba o que tem buscado na presença do Senhor. Eu dou tanto quanto me buscam, assim diz o Senhor para você que está vendo e ouvindo este vídeo hoje. Receba a tua bênção, a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.